Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, te louvamos. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia aí. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu vou explicar esse contexto aqui e a gente vai começar a ler. Jesus está um texto antes, um episódio antes. Ele fez um grande milagre, ele multiplicou, aquela multiplicação de pães e peixes. Tinha cerca de 5.000, homens, fora mulheres, crianças. E aí nós entramos nesse texto. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde ele estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque veio um vento que era o contrário. De madrugada Jesus foi até eles. Estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, tinha que ser Pedro, Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subiram ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus, gente. Quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos, algumas coisas curiosas desse texto. Eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei meditando nesse texto, eu falei: meu Deus, que coisa. A gente prega, a gente fala toda hora o mesmo texto, às vezes na mesma semana o mesmo texto, e sempre Deus traz uma revelação diferente, algo diferente. Eu li esse texto todo e eu quero ir pontuando algumas coisas. O próprio texto, o auto se explica, não tem nem muito o que falar sobre o texto conhecido, e a própria leitura já explica o que aconteceu no texto. Eu quero destacar, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é versículo 28. Então disse Pedro, aquela situação. Antes de começar a destacar os pontos, eu quero só te ajudar a contextualizar esse texto. Os discípulos, pelo menos teologicamente falando, metade dos discípulos estavam acostumados a pescar em alto mar. Praticamente dos 5, 6, acostumados a pescar em alto mar. Então essa, para nós, é uma situação diferente, Tempestade em alto mar. Alguém já presenciou aqui, já participou de uma tempestade em alto mar aqui? Acho que ninguém, Então é uma situação incomum para nós, só que para eles era comum. Para eles, pescar no alto mar era algo comum, era profissão, era igual você te perguntar daquilo que você faz todo dia. Você vai falar com autoridade, com precisão, com confiança. Era a mesma situação. Só que tem algo, apesar de ser uma atitude, um ato, um fato comum para eles, aconteceu algo incomum naquela história, É importante falar isso para você entender o panorama do contexto, Então eu quero destacar no versículo 28, Jesus separou um tempo para orar, enquanto os discípulos estavam cerca de 4, 5 quilômetros distante do mar, da praia, perdão. E aí Jesus sendo Jesus,
nosso Senhor, nosso Salvador, foi até eles andando sobre as águas. Isso era de madrugada, você imagina que situação. Eu acho que todo o histórico deles, acho que eles nunca presenciaram um ser andando sobre as águas, e é por isso que eles assustaram. E aí, em meio à tempestade, eu quero te mostrar agora a tensão, o clima. Quero que você entre comigo nessa história. Quero que você se imagine no barco lá. Imagina você sentadinho no barco lá, nessa situação, de madrugada, numa tempestade, vento forte, né, ondas, relâmpagos, e aí você vê um fantasma, algo, sei lá, branco, né, vestes brancas andando sobre as águas. Então essa situação é uma situação que causa medo em qualquer um. Mas o que me chamou muitíssimo a atenção foi o versículo 28, que aquilo foi a primeira coisa que me chamou muita atenção quando eu li esse texto. Olha, e os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados, disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E aí versículo 28, então Pedro disse, se ao Senhor. O que mais me chamou a atenção nesse texto é que Pedro teve a capacidade de discernir que aquela voz em meio à tempestade era a voz de Jesus. Ele só quis ter uma confirmação. Peraí, pode ser uma alucinação minha aqui, pode ser que eu fiquei meio maluco, mas se for o Senhor. Então ele estava meio na dúvida, né? Ele conheceu a voz de Jesus, mas em meio àquela situação, em meio àquela emoção, aquela adrenalina, ele só quis confirmar mesmo, se for. Mas esse se for, é um se for assim, é Jesus. O único capaz de fazer essas coisas, acabei de ter com Jesus, ele acabou de multiplicar, alimentar mais de 5.000 pessoas, só pode ser Jesus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que uma coisa que não é fácil na prática, é uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, Pedro está nos ensinando através desse fato, é aprender a ouvir a voz de Jesus em meio à tempestade. Ensinei isso, seu irmão. Falei assim: meu irmão, aprenda a ouvir a voz de Jesus em meio à tempestade. Isso é fácil, isso, gente. É tarefa muito fácil. Quando você está assim, apavorado, igual os discípulos, você está assim, em meio à tempestade, e não é tempestade de clima, não é de tempo, é tempestade interior, é conflitos, é emoções, é a ansiedade, é a pressão, é a opressão, é a situação, é o telefone que toca, é o WhatsApp que você vai ver, é um problema dali, problema daqui, aí você fica às vezes perdido, apavorado, você não está no mar, não tem tempestade, não tem água, não tem raio, não tem fantasma, mas muitas vezes você fica sem saída, você fica sem chão, você fica sem norte, e eu sempre repito que muitas vezes acontece isso comigo e com você. Nós temos muitas vezes um histórico de bênção, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, muitas vezes no finalzinho da sexta-feira, uma coisa nos acontece que parece que tira todo aquele histórico de bênção da semana toda. É ou não é assim com você? Às vezes uma coisa te acontece, um problema, um telefonema, um WhatsApp, um áudio, alguma coisa te acontece que te desestabiliza, você fica assim, sem entender, peraí, o que está acontecendo? E essa capacidade de conhecer a voz de Jesus em meio à tempestade, isso vem como? Com relacionamento. E existe algo engraçado. Hoje, eu não sei, mas antes eu tinha uma mania lá em casa, né? Eu acho que nem tem telefone fixo mais. Quem tem telefone fixo aqui? Fixo. Nas casas tem telefone fixo ainda, Jesus. Né? Raridade. Lá em casa tinha um telefone fixo até pouco tempo, né? Final 5535, né? Nunca esqueço desse número. E aí às vezes o pessoal ligava e eu corria para atender o telefone, era eu e minha irmã, né? Aí a gente corria para atender o telefone, e de tantas pessoas ligaram, os amigos do meu pai, amigos da minha mãe, as vizinhas, às vezes não queriam ir na casa da minha mãe. Me empresta aí, minha mãe chama Giovana, me empresta aí um sal. Às vezes para não ir lá procurar saber se tem, ligava. E aí eu corria e atendia o telefone. E aí eu fui treinando o ouvido, a habilidade de conhecer as pessoas, simplesmente por ouvir elas. E eu atendia, oi. E a pessoa falava, e eu falava, é ciclano. É o ciclano? Ou é a ciclana? É o fulano? É a fulana? Como é que você sabe?
Porque eu fui desenvolvendo, conheci a pessoa, já ouvi a voz dela, se bem que no telefone muda um pouquinho, mas eu fui treinando os meus ouvidos essa habilidade de conhecer a voz dos amigos do meu pai, os amigos da minha mãe. Porque você identificar a voz de alguém, conhecer a voz de alguém em meio à multidão, em meio à tempestade, isso veio no relacionamento. Você pode estar no lugar que for, mas se sua esposa chamar você, o seu marido chamar você, você sabe que é ele, sim ou não? É ou não é? Você diz, opa, minha esposa está chamando, essa aqui, ó, me chamou, não é? Ouviu a voz do marido, essa voz aqui, por quê? Pelo relacionamento. O que eu quero desafiar você essa manhã é ter a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo em meio à tempestade. Como que você consegue ter a percepção, como que você consegue desenvolver, não é habilidade, mas desenvolver isso, a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo em meio à tempestade, é no relacionamento com Ele. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, você ouve a voz do Espírito Santo falando com você, direcionando você, guiando você, seja na tempestade, seja no monte, seja vivendo um momento muito feliz da sua vida, ou seja vivendo uma maior dificuldade da sua vida. O Espírito Santo, ele é nosso guia, independente de qual situação que eu e você seja. Fala mais uma vez pro seu vizinho aí, para assim, desafio para você, irmão. Desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, a ponto de ouvir a voz do Espírito Santo nas situações mais difíceis e mais fáceis da sua vida. Quem pode dar um aplauso ao nosso Deus aí? Bom, a primeira coisa que me chama muita atenção é a capacidade de Pedro ouvir a voz. Opa, isso é Jesus. Mas assim, se for Jesus, manda eu ir ter contigo. E aí, é uma coisa que me deixou também bem forte, né? Porque de certa forma, Pedro foi muito esperto. Mas lá no céu eu vou trocar uma ideia com Pedro. Mas ele foi muito esperto. Porque se for Jesus, manda eu ir ter contigo. Pedro, mesmo ali, olha que capacidade. Vamos pegar um pouquinho da personalidade de Pedro, das características de Pedro. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio, eles estão um momento que eles estavam acostumados a viver, que era tempestade em alto mar, vendo um fantasma, mesmo assim ficaram apavorados. Pedro não quis se garantir. Pedro só iria se fosse Jesus. Sei lá, vamos pensar aqui, irmão. Se fosse um demônio? Não é. Um monstro marinho. Não, brincadeira. Mas se fosse um demônio, sei lá, se fosse... Não sei. Qualquer outra coisa que você, sei lá, quiser pensar, imaginar aí, fosse uma alucinação, se eles tiverem, sei lá, não sei. Se um falou, porque na hora do medo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na hora do medo, o medo tem o medo é um negócio curioso. O medo maximiza. Sabia disso? O medo, na situação de medo, uma formiga se torna um monstro. Sim ou não? Quem já ficou com medo do escuro, alguma situação no escuro? É uma barata, mas você olha uma barata e fala assim, é um monstro barata. Então, na situação de medo, naquele contexto de medo ali, se um falasse assim, eu acho que aquilo ali é um monstro marinho, eu acho que é um tubarão que está andando sobre as águas. Naquela situação ali, o pessoal acreditava, né? Porque pode ser qualquer coisa. Mas Pedro não quis se garantir. Pedro só foi porque foi de fato Jesus que estava ali. Pedro só saiu do barco, ele só tomou qualquer iniciativa, Pedro tomou somente qualquer decisão, quando ele teve a certeza que era Jesus. Em outras palavras, Pedro não quis arriscar a sua própria vida, a não ser por Jesus. Pedro não quis se garantir. Peraí, se eu for por coisas da minha cabeça? Não, mas e se eu for querendo mostrar aqui que eu sou valente para os meus amigos, para os meus companheiros aqui? Não, porque Pedro era valentão. Não, eu quero mostrar que eu sou forte, eu quero mostrar que eu sou valente, eu vou sair desse barco, eu vou lá então. Pedro só foi porque era de fato Jesus. Porque Pedro conhecia, independente do contexto do momento ali,
Pedro sabia, se ele fosse e afundasse, Jesus iria resgatá-lo. Se ele saísse do barco, Jesus não iria deixá-lo morrer. Quem está entendendo, diz amém? Sabe o que eu aprendo com isso? Eu preciso aprender a confiar em Jesus, independente de qual seja a situação. Confiar em Jesus, quando tudo está fácil, tudo está bom, dinheiro na conta, os filhos com saúde, casamento uma benção, comprou carro novo, comprou um apartamento, reformou, comprou um apartamento, está muito fácil. Difícil é confiar em Jesus quando as situações, os ventos são contrários. Quem está entendendo? Pedro só tomou qualquer atitude quando ele teve certeza que era Jesus. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro, ele caminhou sobre a palavra de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta essa manhã: quantas e quantas vezes você caminhou, você tomou atitudes, você tomou decisões da sua cabeça, do seu achismo, do seu próprio entendimento, porque você achou que era legal, porque você achou que era o momento, porque você achou que era a hora, porque você aprendeu e sei lá o que deu na sua cabeça: eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou tomar essa decisão, eu vou trilhar, a minha vida vai trilhar por esse caminho. Cabe uma pergunta: quantas e quantas vezes você tomou decisões, você saiu do barco sem que Jesus estivesse diante de você e te garantisse? É por isso que muitas pessoas tomam raiva de Deus, porque nossa, eu estou na igreja e eu tomei atitude X, e eu tomei decisão X, e meu casamento está assim, a minha casa está daquele jeito, os meus filhos estão desse jeito, por causa de Jesus, mas eu sigo a Jesus, mas eu estou indo na igreja. Mas fica uma perguntinha assim no ar: mas será que foi Jesus que mandou você sair do barco? Mas será que Jesus te autorizou a tomar essa decisão? Será que foi Jesus que direcionou você a fazer isso? Será que você está vivendo esse problema na sua vida? Será porque não foi você que quis dar uma de corajoso, uma de sabe tudo? Será que não é você que saiu sem Jesus te chamar? Será que você ousou no tempo errado? Será que você errou o time? Quem está me entendendo, diz amém? Então, nós não podemos culpar de hipótese nenhuma, mas você precisa ter maturidade, sabedoria, de não culpar Deus, não culpar qualquer outra pessoa por atitudes que você tomou, atitudes irresponsáveis, decisões irresponsáveis. Se Jesus não te mandou sair do barco, meu irmão, não saia. Não saia. Pedro, ele teve a convicção: eu só arredo o pezinho desse barco aqui, se for realmente o Senhor. E aí Pedro confirmou que era Jesus e saiu do barco. E agora eu quero destacar outra coisa muito interessante, que só vive o sobrenatural quem está disposto a sair do barco. Então são duas coisas, parecem contraditórias, mas são em contexto diferente. Primeiro, você não pode tomar decisões sem que Jesus aprove, sem que Deus aprove, sem que essa seja a vontade dele. E a segunda coisa, você não pode permanecer no barco enquanto Jesus está te chamando para andar sobre as águas. Quem está entendendo? Então são duas coisas diferentes. Eu não posso sair sem a aprovação de Jesus, e eu não posso ficar enquanto Jesus está me chamando para andar sobre as águas. Só vive o sobrenatural, só vive o céu na terra quem está disposto a sair do barco com a autorização de Jesus, é claro. Irmão, eu não sei aqui se você tem algum parente assim, mas eu conheço inúmeras pessoas que viveu a vida toda, viveu seus 30, seus 40, seus 50 anos de idade no mesmo barco. Não viveu um milagre, não viveu um sobrenatural. Final do ano agora, essa permissão de Jesus Cristo, eu vou para Minas e eu vou visitar meus parentes, meus tios lá do interior de Minas mesmo, lá da roça mesmo, lá, né? E aí você vai ver os parentes. Tomara que eles estejam assistindo essa palavra, né? Para Deus transformar a vida deles. Mas você vai na casa, irmão, não é que a gente repara não, tá, irmão? Mas é porque é a mesma coisa. A cor da tinta é a mesma, não mudou nada. Quem tem algum parente também? Quem tem? Todo mundo tem, gente, alguém assim. Você olha e fala: meu irmão, você está com essa Brasília ainda. Meu irmão, esse fusquinha com 1 quilo de arame, um alicate, sai dessa vida, irmão. Sai do barco, irmão. Quem está entendendo isso, amém? Porque é fácil sair do barco, gente? É fácil ousar?
Mas deixa eu te falar uma coisa, para perceber. Olha aqui, presta muita atenção no que eu vou te falar. Você, todas as vezes que você viveu algo sobrenatural, foi porque você decidiu sair do barco. Hoje eu tenho uma casa. Por que hoje eu tenho uma casa? Porque um dia eu decidi sair do barco. Por que hoje eu tenho um casamento abençoado? Porque um dia eu resolvi sair do barco. Por que hoje eu estou em São Paulo, estou aqui conhecendo você, pastoreando essa igreja maravilhosa? Porque um dia eu decidi sair do barco. Só vive o sobrenatural quem está disposto a sair do barco. Mas, pastor, sair do barco significa que eu posso afundar. Se Jesus te mandou andar sobre as águas, meu irmão, se Jesus te fez um convite para andar sobre as águas, você pode até afundar, mas a mão de Jesus vai estar lá para te puxar para cima, meu irmão. O meu desafio para você essa manhã, que essa palavra toque você. Está chegando o final do ano, você ainda de repente não realizou aquilo que você tanto quer. O meu desafio para você é: saia do barco. Pastor, mas sai do barco, o seu sair do barco para mim é comprar meu apartamento. Compra um apartamento. Já foi na imobiliária, já procurou o corretor. Não, o meu sair do barco é trocar de carro. Já foi na concessionária, já viu o carro, já olhou o melhor carro na concessionária, já olhou as condições de pagamento. Porque muitas vezes você fica criando monstro, você fica alimentando os seus medos, e às vezes quando você vai ver a realidade, você fala: não, então quer dizer que eu fiquei o tempo todo aqui sofrendo e tem condições. Quem está me entendendo? Meu desafio para você essa manhã é: se Jesus te chamou para sair do barco, o meu desafio para você é sair do barco. Por que é difícil sair do barco? Porque a maioria das pessoas estão dentro do... Quantos saíram do barco? Foram quantos? Foi só Pedro. Os outros ficaram olhando Pedro andar sobre as águas, e de repente você está como os discípulos, olhando o seu vizinho andar sobre as águas, vendo os seus familiares andar sobre as águas, vendo os seus irmãos discipulados, seus irmãos de igreja andar sobre as águas, e você no barco só assistindo e batendo palma. Chegou a sua vez de andar sobre as águas, chegou a sua vez de viver o sobrenatural, chegou a sua vez de colher o sobrenatural, mas para isso você precisa ousar, você precisa ser corajoso, você precisa sair do barco. Ah, mas eu vou afundar. Jesus está contigo. E muitas vezes, olha para mim, olha que coisa curiosa que eu vou te falar, que revelação fresquinha do céu. Em muitas situações, Jesus está dentro do barco, o barco não vai afundar. Fala amém. Vou repetir. Em muitas situações, Jesus está dentro do barco. Qual que é a garantia que você tem? O barco não vai afundar. Irmão, mas e quando Jesus não está dentro do barco? Você precisa fazer o quê? Sair do barco. Fala isso pro seu vizinho. Ensina isso para ele. Fala: vizinho, muitas situações na sua vida, Jesus vai estar dentro do barco. Sabe a garantia que você tem? Você não vai morrer, você não vai perecer, o barco não vai afundar. Agora, pergunta para ele assim: e quando Jesus não está no barco? Dá um tapinha no ombro dele com respeito e carinho, fala assim: eu estou te expulsando desse barco, em nome de Jesus. Essa manhã eu declaro, fala assim, pela fé, que você vai andar sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. Quem pode dar um aplauso aí ao nosso Deus? Uau, poderoso. Porque muitos destacam assim: mas Pedro não teve fé. Meu irmão, é verdade, as pessoas focam em uma queda de Pedro, mas não vê os passos que ele deu sobre as águas. A vida é assim. A vida é assim. Se você errar 10 vezes e acertar 1000 vezes, as pessoas vão lembrar das 10 vezes que você errou. É ou não é? Você pode acertar 1 milhão de vezes. Se você errar 100 vezes na vida, as pessoas só vão lembrar das 100 vezes que você errou. E a vida é assim. Não se preocupe com isso, meu irmão. Seja resolvido em relação a isso. Tenha ciência de uma coisa: Jesus está no barco, eu estou no barco. Jesus não está no barco, eu estou fora do barco. Eu estou com Ele. Amém? Vamos pegar a última coisa aqui? Tem muita coisa, mas vamos parar por aqui.
Versículo 32, algo curioso. Eu achei legal. Esse versículo 32 aqui me chamou muita atenção. Vou ler o antes só para você ir contextualizando melhor. Versículo 30, vamos no 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu na mão, segurou e disse: homem, de pequena fé, por que você duvidou? E versículo 32, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Cara, mas como eu fiquei assim, encantado com isso. Olha a situação, Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas. Não sei lá quantos passos, se foi 1, se foi 2, se foi 10, se foi 30, não sei quantos passos foi. Lá no céu, podemos perguntar isso para Pedro. Aí ele afundou, ele começou a reparar que o vento estava muito forte, as ondas, a dificuldade, e aí ele começou a afundar. Ele gritou por Jesus, Jesus foi lá, estendeu a mão, levantou ele, e os dois voltaram juntos para o barco. Que coisa, eu fiquei assim, encantado com essa expressão, que os dois voltaram juntos para o barco. Isso é motivo de alegria, porque andar com Jesus é isso. Você pode até afundar, mas o seu final é um final feliz. Quem já viu, quem gosta de filme aqui? Eu não sei falar se é romance, eu não sei falar se é ação, eu não sei que categoria que é, mas no final de filme, sempre tem um final feliz, é ou não é? Aí o cara que passou, que tentaram matar, e aí correu, quase morreu, e aí foi no hospital, e aí com 1 segundo de vida ele ressuscitou, e aí voltou para a mulher que tanto amava. Aí o final do filme como é que termina? Os dois em Paris, né? Os dois fala um lugar bonito aí, na praia, pode ser na praia, fala um outro lugar aí, os dois juntos fala gente, o lugar aí, aonde? Na Bahia? Falei, uai, se bem que tem lugar bonito lá, no Havaí, no Caribe. Esse é justamente o final daqueles que andam com Jesus. Não importa as dificuldades, não importa o meio, o final, você vai voltar para casa com Jesus. O final, você vai andar com Jesus. Você vai andar lado a lado. Imagina a cena. Agora, que coisa curiosa que o texto não fala. Mas se os dois voltaram juntos para o barco, eu estou aqui aflorando a sua imaginação, tá? Você imagina como Pedro voltou? Me dá uma sugestão aí. Como é que você acha que Pedro voltou para o barco? Na minha cabeça eu criei 2 hipóteses. A primeira: ou Jesus pegou Pedro no colo, e Jesus e Pedro voltaram juntos, já seria maravilhoso. Pensa, gente, Jesus te pegar no colo, uau, já valeu a pena afundar, beber pelo menos 2 litros de água no mar. Voltar no colo com Jesus, que é isso? Só lá no céu. Se foi isso, se Pedro já viveu aqui na terra, o que nós viveremos no céu, fala aleluia. A segunda hipótese é o quê? É a mais clara. Qual que é? Pedro voltou andando sobre as águas de novo. É ou não é? Se os dois voltaram, gente, concorda ou não comigo? Faz sentido ou não faz sentido? Ou Jesus pegou Pedro no colo e imagina a cena, imagina a mídia tirando uma foto dessa, né? Ou Pedro de lado a lado, de mão dadas com Jesus, voltando para o barco. É assim a nossa vida. Andar com Jesus, a garantia é, no final vai dar tudo certo com Jesus. No final, você não vai morrer, você não vai perecer, você pode até ter afundado, mas você teve uma experiência que ninguém teve. Andar com Jesus, meu irmão, é ter uma experiência que nenhum ser humano nessa terra tem. Seja no colo de Jesus, de mão dadas com Jesus, abraçado com Jesus, no final, você vai voltar para o barco e a tempestade vai cessar. Eu não sei, eu quero te fazer uma pergunta, 2 perguntas na verdade. A primeira é uma pergunta muito profunda, eu não sei qual distância você está de Jesus. E olha bem que eu vou entrar mais fundo na pergunta. E essa pergunta não quer dizer e não tem nada a ver com você vir à igreja.
Não tem nada a ver com você vir aos cultos. Tem nada a ver. Muitas pessoas podem estar vindo aos cultos distante de Jesus. A minha pergunta é mais profunda que ela mesma, né? Qual distância você está de Jesus? Pedro estava muito próximo de Jesus, porque ele viu Jesus, porque ele foi até Jesus, porque Jesus tomou pela mão, porque eles voltaram de... Eles voltaram, mas Pedro voltou com Jesus. Minha pergunta é essa: qual a distância que você está de Jesus? Pastor, eu estou distante. Tem muito tempo que eu não tenho uma experiência com Jesus. Tem muito tempo que eu não leio a Bíblia assim e choro. Tem muito tempo que eu não começo a orar e esqueço da hora. Tem muito tempo que eu não sinto Jesus. Se eu não sinto a presença dele. Pastor, realmente eu entrei no automático. Eu estou assim, no piloto automático. Eu faço, eu venho, eu falo de Jesus, mas eu estou distante de Jesus. Meu convite para você essa manhã é se aproximar de Jesus. Sabe por quê? Ele está aqui. Ele veio ao seu encontro. E Ele quer te abraçar, Ele quer te pegar pela mão, Ele quer te pegar pelo colo. Ele quer acalmar essa tempestade que te afronta, te amedronta. A segunda pergunta é: Pedro começou a afundar quando ele deu mais atenção para a tempestade, para as adversidades. E minha pergunta para você é: o que tem feito você afundar? Pedro, naquela ocasião, foi a tempestade, foi o vento, foi o medo. Isso diminuiu a fé dele, dizendo assim, né? Isso fez diminuir a fé dele. E a minha pergunta para você: você não está andando sobre as águas, mas o que tem feito você afundar? Tem algumas coisas na sua vida, eu tenho certeza, que tem feito você afundar. Tem feito você perder a sua fé. Tem feito a sua fé diminuir. Tem feito o seu crer diminuir. Tem feito a sua busca, a sua entrega, a sua devoção, a sua paixão, o seu amor por Cristo diminuir. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você responda para Deus, responda para o Espírito Santo essas duas perguntas. Qual a distância você está de Jesus? E a segunda pergunta é: o que tem feito você afundar? Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Esse momento é você e Deus. O louvor vai cantar uma canção. Eu queria que você, com seus olhos fechados, imaginasse essa cena. Imaginasse Jesus próximo, muito próximo de você, querendo encontrar com você, querendo que você volte para o barco, querendo que você volte para o lugar seguro, querendo que você volte para a presença dEle. Com seus olhos fechados essa manhã, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Foi uma palavra simples, uma palavra breve, mas uma palavra carregada de unção, carregada do poder de Deus. Quem falou contigo essa manhã foi Deus, foi o próprio Espírito Santo que falou contigo. Eu sinto que tem pessoas aqui que precisam sair do barco, e eu sinto pessoas que precisam voltar para o barco. Tem pessoas que saíram do barco sem a permissão de Jesus. Precisa voltar para Ele, precisa voltar para o centro da vontade, precisa voltar para o centro do querer de Jesus Cristo. Tem pessoas que estão acomodadas, estão no barco já há tempo. Jesus está chamando: vem andar sobre as águas, vem viver o sobrenatural, vem viver o sobrenatural, vem viver o esplendor, vem viver a glória. Muito mais. Que o medo tem te paralisado, e as desculpas têm te paralisado, e as dificuldades têm te paralisado. Eu queria que você respondesse essas duas perguntas para o Espírito Santo essa manhã. Primeira pergunta é: qual distância você está de Jesus? Segundo, o que tem feito você afundar? Eu queria que, pode ser baixinho, pode ser alto, da forma que você quiser, mas que você expressasse isso para Jesus.
para que você desse nome. Jesus, é isso.